Esse mês de junho, nós então estamos com o tema livre e hoje nós vamos participar aqui de um assunto na palavra de Deus que eu intitulo aqui de sobre o corpo de Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante pedindo a direção de Deus sobre nós. Senhor, nós estamos felizes aqui na Tua presença nessa noite, cantando sobre a Tua vontade, sobre a Tua verdade e sobre a Tua bondade expressa nas nossas vidas também. E como é bom, Senhor Deus, reconhecer Tua fidelidade, Teu amor, que está sempre junto de nós, nos abençoando, e saber que o Senhor é tudo o que nós precisamos e que temos para a jornada das nossas vidas. Estamos aqui nesse tempo agora e direcionaremos ele para a Tua palavra, e que o Senhor nos abençoe a aproveitar o máximo que pudermos aqui, Pai, desse tempo com o Senhor, porque queremos ser edificados naquilo que o Teu livro sempre tem para as nossas vidas, e que assim seja. Que o Senhor abençoe a minha vida, que eu seja instrumento, que eu continue a ser visitado pelo Senhor nessa proposta, nesse assunto, e que os meus irmãos também, todos nós tenhamos ouvidos abertos para ouvir o que o Teu Espírito tem para a Tua igreja. É assim que nós oramos e te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana nós tivemos um feriado na última quinta-feira, que nós pudemos, a maioria de todos nós aí, descansar, aproveitar, chamado feriado de Corpus Christi. E a gente aproveita esse feriado, muitas das vezes a gente nem sabe muito bem ao certo, várias pessoas, do que se trata em si esse feriado. Mas a verdade é que esse feriado, que é um feriado religioso, um feriado que veio aí do calendário da Igreja Católica e que entrou para a agenda do nosso país, ele é um feriado que comemora a questão do corpo de Cristo, a questão da Santa Ceia, vamos dizer assim, que na Igreja Católica é chamada de Eucaristia, ou Santa Ceia, né? É um momento do qual eles celebram isso ligado ao corpo de Cristo. A Igreja Católica tem alguns dos sacramentos que fazem parte da sua trajetória, 7 sacramentos, um deles é essa chamada Eucaristia, e eles então dão esse enfoque para essa experiência deles da igreja. É algo que acontece dentro da Igreja Católica, mas num feriado como esse eles trazem para fora da Igreja Católica. A ideia é promover uma festa, você tem ali os tapetes, algumas igrejas vão e fazem as procissões num aspecto de celebrar esses significados da Eucaristia para fora do contexto do templo. Então é por isso que esse feriado ele é tão marcante na experiência da Igreja Católica e tudo mais. Para nós ele vai diferir assim, a gente descansa o dia, a gente acaba aproveitando como uma agenda que o nosso país traz, mas a gente tem muitas diferenças e hoje a gente vai pensar um pouco sobre elas, inclusive, a respeito de pensar sobre o corpo de Cristo, porque a Igreja Católica ela valoriza muito essa questão do corpo de Cristo, essa questão física do corpo de Cristo. A Igreja Católica, por exemplo, a apostólica romana, ela entende que no momento da ceia, da chamada ceia do Senhor, que eles chamam de Santa Ceia, acontece um milagre chamado transubstanciação, da qual, mediante a oração do sacerdote, os elementos da ceia se transformam ali naquele momento realmente em corpo e sangue de Jesus. É por isso que eles chamam de Santa Ceia, que acontece na Santa Missa. Então acontece ali um milagre e eles têm toda essa ligação profunda com relação ao corpo de Cristo no aspecto físico. Mas nós não vemos dessa forma. Já começa algumas diferenças quando eles veem tudo isso como um sacramento, e nós não vemos como sacramento, mas nós vemos como uma ordenança. O sacramento ele é um veículo que transmite graça, é um meio que transmite graça. Então participar da Santa Ceia, para quem participa da Igreja Católica, por exemplo, é um meio muito fundamental, porque por meio disso ele vai receber algo muito profundo, uma graça da parte do Senhor pela simples participação. E nós já entendemos o conceito de ordenança, que é totalmente diferente. Ele tem um aspecto mais ligado ao quê? A trazer à memória e à lembrança verdades fundamentais do que cremos, do que participamos, do que recebemos do nosso Senhor. Então tudo isso se difere de uma maneira muito grande. Mas nós vemos que o entendimento católico ele é muito profundo nesse significado do corpo físico de Jesus. Essa experiência toda demonstra isso.
mas para nós vamos entender essa questão do corpo físico de Jesus de uma forma diferente. Como que nós vemos? Nós vemos que Jesus, ele foi crucificado na cruz do Calvário. Seu corpo físico estava ali sendo imolado. E depois é esse corpo que, depois da crucificação, ele é preparado, ele é levado ao sepultamento por José de Arimateia. Os evangelhos vão mostrar isso para nós. E depois disso, Jesus ressuscita e Jesus volta com o corpo, porque ele mostra lá para os discípulos as marcas dos cravos, dos pregos que foram feitos na mão dele. Mas é esse corpo que os apóstolos veem na hora da ascensão de Jesus, registrado lá em Atos 1. E Jesus está lá agora à destra do Pai, e ele está lá aguardando o momento da sua volta. Mas e quanto a isso? E quanto a nós, cristãos evangélicos, como que nós vemos tudo isso? O Novo Testamento ele não vai mostrar um conceito esvaziado com relação ao corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo no aspecto físico é isso que eu acabei de mencionar aqui. Mas por um outro lado, o Novo Testamento vai trazer toda uma construção rica para nós em termos do conceito de corpo de Cristo, ligado ao quê? Ao seu aspecto espiritual, que é a expressão dele na igreja. E aí nós temos que ter isso de uma forma muito bem clara, muito bem destacada sempre para nós, porque essa expressão do corpo de Cristo que se dá na igreja é algo muito profundo da parte de Deus, do qual vai nos enriquecer a todos nós crentes na nossa caminhada cristã, e por isso nós temos tanto a aprender e aproveitar nesse conceito, nesse entendimento que o Novo Testamento ele vai nos trazer. Então nós vamos ler aqui vários textos, dos quais, leituras bíblicas das quais a palavra de Deus traz no Novo Testamento, falando sobre esse conceito de corpo de Cristo, que deve estar muito bem claro para nós, para as nossas vidas. No Novo Testamento, o conceito de corpo de Cristo expresso na igreja, ele é desenvolvido pelo apóstolo Paulo. Ele é desenvolvido nas cartas de Paulo aos Romanos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, também na carta aos Efésios e na carta de Colossenses. Então nós vamos ler alguns versículos aí, nós teremos eles projetados aí na tela, para que você aproveite cada uma dessas ideias, mas preste atenção, nós temos alguns conceitos muito importantes que nós vamos nos deparar e focar aqui hoje, que está ligado ao quê? Ao corpo, aos membros do corpo e ao cabeça do corpo. Esse entendimento ele precisa estar claro para nós, e nós vamos olhar para a palavra de Deus e aproveitar isso nessa noite. O primeiro texto que nós vamos ver é o que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, a você que queira ler comigo. Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, vai dizer para nós, as leituras que eu farei aqui todas na NVI, diz assim para a gente. Leiamos atentos aqui. Assim como cada um, é Paulo falando àqueles irmãos. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses corpos não exercem todos a mesma função, Paulo está dando exemplo no corpo físico, o corpo natural que nós temos. Ele vai prosseguir no 5. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado uns aos outros. Paulo ele toma o exemplo natural do corpo humano em dizer que é um corpo, um só, composto por muitos membros, e esses muitos membros estão ligados e não exercem a mesma função. E da mesma forma, em Cristo, nós somos um corpo, somos muitos que formamos um corpo, e cada membro, apesar de ser um individual, está ligado um ao outro. Vamos ler 1 Coríntios 12, versículos de 12 a 14. Abra aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 14. Que diz assim, Paulo mais uma vez desenvolvendo com aqueles irmãos. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito.
O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E aqui Paulo vai falar de novo dessa construção ligada à unidade que é alcançada por muitos membros. Um só corpo que é definido por vários membros que estão ligados. No mesmo capítulo, versículo 20 vai dizer: assim há muitos membros, diversidade de membros, vários deles, mas há um só corpo. Mesmo capítulo, versículo 27 vai dizer: ora, Paulo chamando a atenção daqueles irmãos, vocês são o corpo de Cristo, um corpo, o corpo definido, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Paulo está destacando sobre a importância desse conceito do corpo formado por muitos membros, e esses membros todos ligados. Nós vamos agora para Efésios 4, folheie aí um pouquinho a sua Bíblia, para que nós cheguemos aí a Efésios 4, versículo 4, que vai nos dizer assim. Efésios 4, versículo 4 nos diz, dentro da mesma ideia, dentro do mesmo Paulo que escreve agora para uma outra carta, para um outro povo, mas a mensagem é na mesma linha. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. No capítulo 11, 12, ele vai falar sobre como acontece a realidade dessa igreja local. Ele vai falar: ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí no 12 ele vai falar: com o fim, ou seja, com uma finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então nós vemos aqui que em múltiplas funções, dentro dessa realidade do corpo que é uma só, existe essa intenção da edificação que vem dele, do próprio Cristo, que é a figura, e nós vamos aprofundar nisso, do cabeça da igreja, revendo isso. Nesse mesmo capítulo 4, versículo 15 e 16, vai dizer assim para a gente: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A semana passada nós falamos que essa é uma realidade necessária para a igreja, a realidade do crescimento. E o crescimento cresce segundo o comando da cabeça, que é Cristo, nós vemos aqui. Vai seguir: dele, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ele está dizendo assim: em meio às muitas funções, em meio às muitas partes, segundo um direcionamento só vindo de um cabeça que é Jesus Cristo, todo o corpo experimenta crescimento, experimenta uma evolução, experimenta algo de qual ele vai participar de uma edificação que vai fazê-lo melhor, vai fazê-lo maior, vai fazê-lo tomar a proporção da qual Cristo, o cabeça, quer que ele tome. No mesmo capítulo 4, 25, ele vai trazer uma outra informação sobre esse tema nosso aqui da noite. Ele diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Por que isso? Ele vai dizer: porque todos somos membros de um mesmo corpo. A mensagem de Paulo quer dizer assim: como que cabe na conjuntura de um corpo que é único, que pratica, que exercita a unidade, haver algo como a mentira? A mentira, ela seria o quê? Uma ocasião de destruição para esse corpo. Não, o propósito do corpo ele visa o crescimento, segundo nós vimos nos versículos anteriores. É o crescimento, a evolução, é aquilo que é bom para ele. Então não faz sentido haver essa experiência da mentira na realidade do corpo, e é por isso que cada um deve se comprometer com a verdade ao seu próximo, para que os muitos membros se dediquem ao crescimento do corpo. Próximo capítulo de Efésios 5, 23, ele vai dizer: Cristo é que é o cabeça da igreja, a igreja que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Percebe que a frase ela é muito bem definida: Cristo que é o cabeça, Cristo que é o mentor, Cristo que é o orientador, Cristo que é o grande governador dessa realidade, desse corpo do qual Paulo está desenvolvendo nessas cartas aqui. Nesse mesmo capítulo 5, 29 e 30 ele vai dizer: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas antes o alimenta e dele cuida,
como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, Paulo sempre usando desses elementos, ele vai exemplificar dizendo, dentro do universo natural, exemplificar o que ele quer dizer. Ele está querendo dizer assim, Cristo, que visa o crescimento da igreja, ele alimenta e ele cuida da igreja, promovendo para a igreja o que é bom, o que vai trazer edificação, o que vai botar ela para frente, o que vai fazer ela avançar, o que vai fazer ela cumprir com seus objetivos. E assim como é no corpo natural, Cristo, que é o cabeça, ele também tem esse objetivo. Versículo 30, pois afinal somos todos membros do seu corpo. Paulo faz essa chamada aqui para que aqueles crentes tomem consciência sobre a importância do papel deles serem membros totalmente sintonizados, sincronizados, orientados segundo o comando que vem do cabeça, porque o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, ele só quer o bem do corpo, ele só quer o que é bênção, ele só quer o que é edificação para essa igreja, ele não pode querer, desejar alguma outra coisa. É por isso que ele diz isso. Colossenses 1,18 vai continuar então esse assunto aqui dentro das menções de Paulo para as igrejas das quais ele enviou cartas. Colossenses 1,18 vai dizer para a gente assim, começando aqui falando sobre Jesus, 1,18. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. A gente vai falar um pouco dessa supremacia ao final aqui do nosso assunto da noite, mas ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. No mesmo capítulo, versículo 24, ele vai dizer assim: mas agora, irmãos, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Por que Paulo ele se alegra sobre os sofrimentos dele por aqueles irmãos? Ele vai seguir dizendo, e eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor de uma finalidade. Qual é? Em favor da finalidade do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha, existem alguns sofrimentos, existem algumas questões que eu estou enfrentando, mas eu me alegro, porque elas têm a ver com o quê? Com um favor que é dirigido a esse corpo, que é a igreja, que é a unidade do que Cristo deseja em meio a vocês. A gente vai para o nosso penúltimo texto aqui, que é o de Colossenses 2, próximo capítulo da carta, aí, versículos 18 e 19, vai dizer assim para mim e para você. Versículo 18, ele diz, irmãos, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O que está acontecendo aqui? Aquela igreja dos irmãos ali de Colossos, ali daquela região, eles estavam sofrendo a influência de algumas pessoas que estavam vindo com novos conceitos, novas ideias, falando sobre teorias sobre anjos e tudo mais, e aquilo era distração, aquilo era engano dentro da realidade da igreja. E dentro de distrações, dentro de desvios de atenção que poderiam haver em torno de outros assuntos, isso estava gerando atrapalho para a vida, para a caminhada daqueles irmãos. E é por isso que Paulo vem dizer assim, olha, permaneçam unidos à cabeça, porque a cabeça sempre vai priorizar e desejar o quê? O que é crescimento para o corpo. A cabeça, ela visa essa evolução natural do bem do corpo, e ela não vai permitir dela mesma, do comando dela, da direção dela, aquilo que não trará esse crescimento para o corpo. Então Paulo está dizendo assim, olha, prestem atenção na função de vocês de membros desse corpo, para que vocês cultivem as atitudes, os compromissos, o estar ligado aos comandos que de fato vocês precisam na conjuntura desse corpo. Tudo isso para quê? Para que vocês não sejam impedidos de alcançar o prêmio, de alcançar o resultado, de alcançar a bênção de um corpo de Cristo vívido, atuante, abençoado, cheio das expressões de Deus, cheio das produções do reino de Deus, cheio das produções de Jesus representado. É isso que Paulo está querendo dizer. Não permitam que alguma ideia, correntes que possam estar em desconexão com a cabeça venham ficar aí tumultuando o dia a dia de vocês, mas que vocês possam atender a todo bom compromisso que vem visando o crescimento dado por Deus para esse corpo que é governado segundo Jesus Cristo. E o último texto que nós vamos ler aqui dessa série, dessa sequência,
dessa noite, Colossenses 3,15, é o próximo capítulo, o versículo é o 15, e aí Paulo vai dizer àqueles irmãos assim, uma mensagem bem simples, mas bem direta, que diz: irmãos, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Paulo está dizendo assim: irmãos, a história, ela é bela, a história ela é marcante, a história ela é poderosa. Existe um corpo, Cristo é o cabeça, Cristo deseja o crescimento desse corpo, e tudo isso acontece em meio a um ambiente de paz, e estejam comprometidos a tudo isso enquanto membros desse corpo. É simples assim. É um ambiente de paz porque membros ligados ao cabeça que visa o crescimento, não há ambiente para outro tipo de coisa que não seja a paz que vem do príncipe da paz. O príncipe da paz, ele quer a bênção do corpo vivo, do corpo tremendo em seus propósitos, em seus alvos. E é por isso que Paulo traz essa menção aqui de falar sobre essa ideia da paz em meio à realidade do corpo. Então, irmãos, depois de ler vários textos, isso aqui a gente só leu Bíblia, né? Só alguns trechos do qual Paulo desenvolve essas ideias ligado ao corpo de Cristo. Vamos pensar aqui três aspectos aqui dirigidos para nós. Primeiro deles, corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja que tem a ver com nós, os crentes, juntos, o todo, que representamos o corpo de Cristo. É um conceito de unidade que se expressa no todo, e por isso essa ideia de o corpo, é um corpo e é definido, é o corpo. Nós devemos ter em mente esse olhar, a igreja que representa esse corpo. Segundo aspecto aqui, um corpo feito de membros. Nós lemos aí em várias partes, ao exemplo de um corpo comum, Paulo usa esse exemplo para representar essa unidade que é composta por muitos membros. Membros que não são autônomos, individuais, mas que colaboram em meio a um contexto de unidade, de coerência, de todos indo para a mesma direção, um trabalho mútuo, as muitas engrenagens trabalhando harmonicamente. É assim que um corpo comum, natural, orgânico acontece, e é esse o exemplo que Paulo empresta para falar sobre essa realidade que deve permear e se fazer presente na conjuntura da igreja, que é o corpo de Cristo, com muitos membros, mas muitos membros que formam só um corpo, uma vez que estão aí dentro do nosso terceiro elemento, organizados e sustentados por uma cabeça. O corpo guiado por uma cabeça, esse é o nosso terceiro aspecto. Embora de muitas partes, a cabeça é que cria a unidade do corpo, a cabeça é que cria essa unidade única, essa direção exclusiva de um único caminho. É ela que vai definir isso. O corpo ele é organizado e governado por uma cabeça. E da mesma forma, Paulo apresenta esse conceito aqui no que diz respeito à igreja. Dentro dessa apresentação da qual a cabeça, ela é Cristo. E em alguns desses textos que nós lemos, esse conceito ele está às vezes bem explícito, às vezes ele pode estar implícito, mas o fato é, o corpo de Cristo é governado por Cristo segundo os objetivos que ele tem. E aqui nós finalizamos essa parte desse terceiro conceito pensando assim, o bom funcionamento do corpo é esse que vem por meio do governo de Cristo, que é o cabeça. Não é? Segundo o que Paulo coloca, é para essa realidade que o corpo espiritual de Cristo, a igreja, ela foi estabelecida. Isso tudo é permitido por quê? Isso tudo é permitido por conta do Espírito Santo. Jesus, quando ele falou que ele iria subir para o céu, ele falou assim, não vou deixar vocês órfãos, mas vai vir o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Quem é a verdade? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo em meio à igreja, ele conduz a vontade do cabeça que é Cristo, e se nós estivermos dentro da nossa caminhada espiritual que nós devemos ter, ouvindo o cabeça, dirigidos pelo Espírito Santo, nós entenderemos os comandos, nós entenderemos as obediências que devemos ter, nós compreenderemos os próximos passos, os alvos, os objetivos. Aquilo que Deus deseja e espera de nós, o Espírito produzirá isso na conjuntura do corpo, e essa é a importância do cabeça. Então, irmãos, nós partimos aqui para as aplicações em que isso se representa para todos nós nessa noite.
Tudo isso é verdade bíblica da qual Paulo ensinou aqueles irmãos em suas cartas, mas nós temos aplicações diretas para isso. Nós temos que olhar a igreja do Senhor aqui e temos que entender que, aos olhos de Deus, é um algo só, é um corpo só. Deus, ele não quer olhar para essa igreja e entender assim, são várias igrejas ali. Deus não quer olhar para isso aqui e entender assim, são vários grupos ali. São várias filosofias, cada uma tentando indo para alguma direção, para algum lado. Mas Deus, ele quer ver uma história só. Porque a verdade, o caminho de Deus é único. É por isso que Deus sabe que o único caminho dessa história de tanta gente dar certo é o quê? Tendo uma direção só dada pelo próprio Deus. É por isso que Deus nos faz corpo. Deus não enxerga aqui em nós em querer nos assistir e ver muitas igrejas dentro de um contexto só. Muitos grupos dentro de um contexto só. O Senhor, ele vai enxergar aqui, ele deseja nos encontrar sermos unidade. Porque como nós poderemos dizer que servimos a um único Deus, sendo tão diferentes entre nós? Que coerência vai haver nisso? O que o mundo interpretará de nós quando ele olhar um monte de gente que diz que segue um mesmíssimo Senhor, mas é gente que está em direções totalmente contrárias? Que coerência, que coesão haverá nisso? Essa primeira a aplicação que nós precisamos trazer para nós ao olhar sobre tudo isso. O Senhor, ele olha, ele espera, ele deseja em nós um corpo sim, com muitos membros, e nós precisamos entender que a realidade da igreja, com tanta gente, é tanta gente diferente, tanto modo de pensar diverso, tanta história de vida diversa. Uns nasceram, como nós costumamos chamar, né? Nasceram no evangelho, nasceram no berço cristão. Outros chegaram nos 45 do segundo tempo aqui. Uns são muito intensos, outros já são mais tranquilos, já vão no processo. Outros tiveram uma ruptura radical, outros foram descobrindo a verdade do evangelho pouco a pouco. Mas é essa a riqueza do corpo. Porque se todo o nosso corpo fosse feito de uma característica só para todos os órgãos, haveria esse algo tão inteligente do qual Deus nos colocou nas nossas mãos? A riqueza do corpo é essa diversidade tão profunda que em meio a tantas diferenças produz algo tão bom numa direção só. Mas que para que tudo isso possa acontecer, precisa haver um governo, precisa haver um princípio norteador, precisa haver algo que diz assim, é um caminho só. Porque se essa perna aqui cismar que vai para lá, essa outra quiser ir para cá, o corpo vai entrar em colapso. É por isso que a cabeça precisa dizer assim, pernas, vocês não vão nem para um lado nem para o outro, mas vocês vão para onde eu vou orientar que vocês devem ir. Esse é o princípio de haver no corpo a cabeça que organiza, que orienta, que instrui, que dá a direção, que dá o princípio. E Paulo traz esse conceito, e isso está para nós também. Isso tem a ver com essa direção única da qual deve haver no corpo de Cristo, porque à medida que são tantos que fazem parte de um só para dar certo, precisa haver esse governo único ligado à experiência do corpo que vem do cabeça. É por isso, irmãos, que a ceia do Senhor para nós tem um outro significado. É por isso que nós valorizamos tanto esse encontro, de estarmos juntos. Porque o que faz a riqueza do corpo de Cristo não são elementos que sofrem um milagre, uma transformação, mas somos nós. Cristo foi com seu corpo físico para o céu e nós aqui representamos a presença dele na terra, na igreja. E participar da mesa do Senhor, essa reunião da qual nós entendemos sim, somos muito diferentes, mas tem um cabeça aqui que faz algo maravilhoso por meio da nossa junção. E essa é uma mesa do prazer, da alegria, de estar junto, de ser corpo, de ter um caminho só. Entender que esse caminho nem sempre vai coadunar com as minhas próprias e pessoais intenções, mas o caminho que o cabeça determina é bom. E eu quero esse caminho para a minha vida, para a minha trajetória. É por isso que a ceia é tão profunda em significados. É por isso que ela nos traz a essa realidade de estarmos unidos. Mas tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção aqui para nós, que mostram a importância dessa união e mostram o risco da desunião. A gente tem recitado esse refrão algumas vezes aqui na igreja, em que em meio à união, ali está a bênção do Senhor. Salmo 133 diz isso, nós já vimos algumas vezes aqui nos últimos meses na igreja. Mas assim,
Esse corpo aqui que vocês podem ver, graças a Deus está pleno, está íntegro, né? Mas se esse braço por algum motivo ele for amputado e for deixado ali de lado, ele perderá a vida dele, porque ele não está ligado ao corpo. Um membro, quando ele é mutilado, ele perde a vida. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque o que orienta o princípio regulador desse corpo é a união com o corpo governada pelo cabeça. E se nós queremos entender que de alguma certa forma nós vamos ser corpo isoladamente, nós vamos produzir a nossa própria morte. Se eu, como membro do corpo, querer ficar à parte do corpo, querer viver uma realidade paralela do corpo, que não tem a ver com a realidade do corpo, eu vou morrer como membro do corpo. Porque a vida do corpo está ligada à presença e à ligação dele perfeita ao corpo. É assim que é. Então nós precisamos entender esse grande entendimento, porque afinal de contas existem muitas pessoas no nosso tempo, na nossa época, querendo achar assim que não precisam da igreja. Não precisa da igreja. Hoje tem culto online, hoje eu tenho muitos louvores, eu tenho a palavra de Deus em muitas versões, eu vou me desigrejar e vou mandar muito bem, porque afinal de contas eu sou melhor do que um monte de gente diferente que se junta para tentar caminhar junto ali, eu vou fazer meu plano piloto por conta própria. Só que não é assim que o Senhor projetou para nós. O membro do corpo precisa estar ligado ao corpo e precisa seguir o comando do corpo. Essa é uma outra preocupação que eu quero explorar aqui nessa noite, porque existem algumas doenças que atacam o próprio corpo. Membros, partes do corpo atacam o próprio corpo, são as doenças autoimunes. São doenças que de alguma forma, por alguma disfunção, isso não é algo natural, óbvio, partes do corpo começam a reagir, produzindo a própria morte do corpo. Porque de alguma forma elas têm um papel, uma função de existir, mas células começam a se desencontrar da orientação da cabeça e começam, ao invés de produzir vida para o corpo, começam a gerar destruição para o corpo. Entenda, irmãos, nisso a grande importância de eu e você, de nós estarmos ligados ao comando da cabeça do corpo de Cristo, que é Cristo. Porque afinal de contas, quando eu, membro, parte desse corpo comum, começo a querer exercer funções que não são minhas, eu começo a sair do plano idealizado pelo Criador dessa história toda. E ao invés de produzir vida para o corpo, eu começo a gerar destruição para o corpo. É sério assim. É por isso que Paulo gasta tanto escrevendo e falando disso àqueles irmãos, dizendo assim: nós temos um cabeça, nós temos orientação, nós temos o nosso Senhor que Ele nos dá o comando para que a gente viva em paz, Ele nos ensina como fazer isso. Romanos 12:10 vai dizer assim para a gente: olha, cada um tenha um conceito equilibrado de si mesmo, ou seja, não fica pensando para mais ou para menos do que você é, seja exatamente aquilo que Deus colocou você para você ser, e você será bênção no corpo, e você será vida no corpo. Nem a mais, nem a menos. Porque tem pessoas que às vezes falam assim: eu estou no corpo, mas eu só vou agarrar no braço e vou ficar por ali, mas eu não quero envolvimento muito com o corpo não. Está fora de propósito. Mas tem outros que às vezes querem assumir o lugar do cabeça do corpo. Isso não dá certo. Filipenses 2, 3 e 4, Paulo vai dizer para aqueles irmãos: irmãos, olha, nada vocês devem ter por ambição egoísta, mas considerem os outros superiores a si mesmos, cuidem dos interesses dos outros. E aí Paulo vai evoluir naquele cântico lindo que ele fala segundo o exemplo de Jesus, que ele abriu mão da sua glória e se submeteu ao ser homem e foi até a morte de cruz. Ou seja, a palavra de Deus nos dá todo o comando do qual nós precisamos para experimentarmos vida no corpo. E tudo isso é algo do qual nós devemos nos apegar em ser para fazer cumprir o nosso papel diante do corpo, nem para mais nem para menos, mas dentro da colocação perfeita da qual Deus colocou para que a gente alcançasse na realidade do corpo. E o último aspecto que eu destaco aqui aplicando para nós: o corpo de Cristo, ele é essa expressão de saúde para que a gente experimente a saúde do corpo em meio à unidade. Na semana passada nós olhamos sobre a grande importância que há no nome de Jesus para a realidade da igreja, não é? Nós vimos o quanto a igreja é um campo de experimentação da plenitude de Deus na pessoa de Jesus Cristo.
E eu releio aqui, leio Efésios 1, 22 e 23, que diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, de Jesus Cristo, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. O que esse texto está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Deus compôs toda essa história para que a igreja seja um grande campo de experimentação do poder de Deus. Na medida em que a gente esteja plenamente ligado ao cabeça, experimentando o crescimento que o cabeça tem para o corpo, cumprindo com a vontade do cabeça para o corpo, experimentando a plenitude de Jesus na realidade do corpo dele, que é a igreja. Colossenses 2,9 também vai nos dizer: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Quando você, nós nos conectamos ao cabeça e dizemos: vem, governe sobre a minha vida, governe sobre os outros membros desse corpo, governe sobre todo o corpo e faça o teu querer, faça a tua vontade, venha com o teu reino, nós vamos experimentar o poder de Deus sobre esse lugar. Perceba que é uma realidade totalmente diferente da realidade de divisão, da realidade de grupos disputando, da realidade de vontades se sobrepondo umas às outras, mas é a vontade de se submeter, de se colocar diante do Senhor, de dizer: vem Senhor, mostra o teu caminho, nós queremos participar da plenitude que não é de alguns, não é de um em particular, mas é do Senhor Jesus para a casa dele. É essa que importa, nada mais importa. Porque Ele, Jesus, traz o plano perfeito para a sua igreja e nada e nem ninguém mais. E nós devemos agarrar isso, abraçar isso e dizer: vem Jesus, nós queremos viver o teu governo sobre nós. Vem a cabeça, governe sobre eu, sou membro à disposição junto dos meus irmãos para servir naquilo que o Senhor tem, na grandeza e na riqueza desse corpo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, concluindo aqui esse tempo, sobre a verdade que nós devemos experimentar no viver esse corpo, no viver desse plano belo, lindo e perfeito que Deus nos criou para ser e para viver. As aplicações, elas são perfeitas, elas são imediatas. Paulo escreveu para aquelas igrejas, mas essas cartas, esses ditos, eles são aplicáveis, eles são totalmente prontos para nós, para o nosso dia, para o nosso tempo, para a minha vida de Leandro, de servo de Deus, de membro desse corpo, para você como alguém que faz parte desse corpo, para essa nossa igreja, que é uma igreja do Senhor Jesus e que deve obedecer o comando dele como cabeça. E quando nós nos comprometemos mais e mais a isso, Deus terá um caminho maravilhoso para nós, porque seremos corpo de Cristo, vivendo a plenitude de Deus segundo o governo do cabeça. Isso é maravilhoso e não tem nada melhor que isso. Eu não tenho algo melhor que isso para oferecer para vocês, irmãos. Ninguém nessa comunidade tem. É o Senhor Jesus que deve governar sobre nós. E nós, como parte desse corpo, precisamos desejar por isso e dizer: vem Senhor Jesus, faça teu plano, faça teu propósito sobre nós. Feche os seus olhos, vamos orar nessa noite. Pai, é assim que nós encerramos esse tempo com o Senhor, em dizer que a tua história é boa, é perfeita, é adequada, é precisa, é excelente. E nós queremos ela para as nossas vidas. Jesus, venha governar a nós, teu povo, segundo o teu querer. Nós queremos, Senhor Deus, ver toda a plenitude de Cristo expressa nesse lugar. E eu oro clamando por mim em primeiro lugar e por cada um dos meus irmãos, dizendo: Pai, que a gente não crie empecilhos para a manifestação de tudo aquilo que o Senhor tem maravilhosamente a fazer no nosso meio. Que a gente esteja ligados, Pai, totalmente ligados em amor ao cabeça, porque o cabeça nos dirá para que a gente conviva harmonicamente, se ajudando mutuamente, para produzir o que o cabeça deseja, para experimentar o crescimento que o cabeça deseja e da forma que ele deseja e no tempo que ele deseja, para participar de tudo aquilo que o cabeça sabe que é o plano ideal, perfeito, a plenitude de Deus para a sua igreja. Que assim seja sobre nós. Dê-nos, ó Pai, a humildade de nos quebrantarmos e aproveitarmos o que o Senhor tem para nós, porque o que o Senhor tem para nós é bom e nós desejamos por isso. E oramos por isso nessa noite, no nome de Jesus.